Olá, meus queridos e queridas. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma videoaula desenvolvida para a disciplina de Bioquímica da Licenciatura em Química do IFSC São José. Na aula de hoje, a gente vai falar do nitrogênio. Esse que é o elemento mais abundante que existe na atmosfera do nosso planeta e que faz parte da estrutura de vários compostos celulares fundamentais para a célula, como aminoácidos, que fazem parte das proteínas, e dos nucleotídeos, que atuam como carregadores de elétrons e também formam a estrutura dos ácidos nucleicos, DNA e RNA. A gente vai ver como o nitrogênio atmosférico é incorporado à matéria orgânica e vai ver possíveis rotas metabólicas no organismo que podem culminar com a sua desassimilação, quer dizer, devolução para o ambiente na sua forma inorgânica. A gente também vai ver como o nitrogênio se comporta no ambiente e o que os progressos da agricultura têm a ver com esse elemento. Bom, daí a gente começa com a forma mais abundante de nitrogênio que tem no planeta, que é o nitrogênio molecular, nitrogênio gasoso, formando por dois átomos de nitrogênio que fazem uma ligação tripla entre eles. Esse composto também é conhecido como azoto, gás azoto. O nitrogênio molecular é um composto de baixa energia e muito estável, por isso ele é pouco reativo e muito inerte. Para quebrar essa tripla ligação, é necessária uma grande energia de ativação, o que pode acontecer naturalmente quando um raio cai em algum lugar e nesse lugar por alguns segundos a temperatura sobe até alguns milhares de graus Celsius e a pressão aumenta para vários atm. Daí a energia de ativação é atingida e se houver uma pressão parcial de hidrogênio suficiente, o nitrogênio molecular se converte em amônia ou amônio, que é um composto de alta energia, muito instável e reativo, portanto tóxico para a maioria dos seres vivos, mas que alguns organismos conseguem assimilar e utilizar no seu metabolismo. Só que a quantidade de raios que caem na superfície do planeta Terra não é suficiente para converter em amônia todo o nitrogênio que todos os seres vivos precisam para manter seu metabolismo. Na atmosfera primitiva do planeta, antes do surgimento da vida, essa era a única fonte de nitrogênio na forma de amônia, que foi o principal fundamento da teoria da origem da vida proposta por um russo chamado Alexander Oparin. Esse cara manjava muito de geologia, química e física e, claro, com muito estudo, ele imaginou as condições necessárias na atmosfera para o surgimento dos primeiros compostos orgânicos para depois surgir a vida. Depois, uma dupla de pesquisadores, Stanley Miller e Harold Urey, conseguiram demonstrar em laboratório o surgimento de aminoácidos num ambiente sem vida que imitava as condições da Terra primitiva. Hoje, essa é a teoria mais aceita para a origem dos primeiros compostos orgânicos que deram origem à vida na Terra. Bem, como eu dizia, nos tempos atuais, a quantidade de nitrogênio convertido em amônia por raios não é suficiente para sustentar a vida na Terra. A vida na Terra só é possível graças à ação de bactérias capazes de converter nitrogênio atmosférico em amônia. São chamadas bactérias fixadoras de nitrogênio. A amônia produzida por essas bactérias pode ser utilizada por elas mesmas ou por outros micro-organismos para produzir aminoácidos. Então a gente já viu que, para formar aminoácidos, o nitrogênio tem que estar na forma de amônia. Isso acontece em condições abióticas, quer dizer, fora de sistemas biológicos, a temperaturas e pressões muito elevadas e em condições bióticas, graças à ação das bactérias fixadoras de nitrogênio. Talvez vocês, estudantes de química, estejam com uma dúvida nesse momento. Se bactérias são destruídas a altas pressões e temperaturas, como é que esses compostos atingem a energia de ativação para que aconteça a conversão de nitrogênio atmosférico, mais elétrons, mais prótons, para gerar amônia ou amônio, que é NH4? Quem imagina a resposta? O que essas bactérias têm que acelera essas reações e diminui a energia de ativação? Acelerou a reação, diminuiu a energia de ativação. Manuel está falando o quê? Catalisador. Catalisadores biológicos. Aquelas proteínas catalisadoras. As enzimas. Esse é o trabalho das bactérias fixadoras de nitrogênio. Claro que elas fazem isso para sua própria sobrevivência. Afinal, a energia de ativação diminui, tudo bem, mas ainda tem gasto de energia, ainda tem investimento, ainda tem gasto de ATP, como mostra essa reação aqui. Mas o fato é que essas bactérias fornecem nitrogênio em forma
assimilável para todos os demais seres vivos do planeta. A gente encontra bactérias fixadoras de nitrogênio na água, especialmente água marinha, nas regiões costeiras e no solo, sejam bactérias de vida livre ou, no caso da maioria das bactérias no solo, associadas a raízes de plantas da família das leguminosas. Atenção, não se perca, não confunda plantas leguminosas com legumes. Legume, a gente chama todos esses alimentos vegetais que a mãe manda comer, mas criança não costuma gostar muito, tipo cenoura, tomate, brócolis, repolho, berinjela. Tudo bem chamar esses vegetais de legumes, é o nome popular desses alimentos, mas nenhum desses alimentos vegetais pertence à família das leguminosas, que são extremamente importantes porque abrigam nas suas raízes bactérias fixadoras de nitrogênio. Essas plantas, as leguminosas, têm uma série de características que diferenciam elas das demais plantas. Uma das mais evidentes é a presença de frutos em forma de vagem. Vendo o fruto assim, fica super fácil reconhecer. Flamboyant, ipê, pente de macaco, garapuvu, que é a árvore símbolo de Florianópolis. Todas essas são plantas que têm o fruto, olha aí, em forma de vagem. Todas essas são leguminosas. Tem leguminosas também bem pequenas, como a dormideira, aquela planta rasteira que quando a gente passa a mão ela fecha as folhas. E tem muitas dessas que têm frutos comestíveis. Ingá, vagem, lentilha, ervilha, feijão, amendoim, grão de bico, só para citar alguns exemplos que eu estou lembrando agora. Todas essas plantas são ditas leguminosas. Todas essas plantas pertencem à família das leguminosas. Como eu disse, elas têm uma grande importância para o ambiente, porque nas suas raízes têm nódulos que abrigam colônias de bactérias fixadoras de nitrogênio. Portanto, as leguminosas ajudam muito no ambiente para a fixação de nitrogênio, necessário para a produção de proteínas. Aliás, é exatamente por isso que os frutos das leguminosas são os alimentos vegetais mais ricos em proteínas que tem. Soja, lentilha, ervilha, grão de bico são exemplos de alimentos vegetais com alto teor de proteínas porque são leguminosas. Quer dizer, porque elas têm um tipo de um fornecimento particular de nitrogênio em forma assimilável. Isso tem tudo a ver com a história da agricultura no país e com os impactos ambientais e sociais que essa prática trouxe para o povo brasileiro. Desde os colonizadores portugueses chegaram, se implantou a agricultura de monocultivo. Áreas gigantescas de mata nativa foram removidas para dar lugar a extensas plantações de cana-de-açúcar. Como essa planta remove uma grande quantidade de nutrientes do solo, e especialmente nutrientes nitrogenados, os solos empobrecem rapidamente, gerando o processo de desertificação. Aí é que começa a concentração de lucros no Brasil. Senhores de fazenda utilizavam mão de obra escrava e assassinava ou expulsava populações que viviam nessas terras, tomando posse delas por meio da violência. Daí exploram esse solo até a exaustão, o solo se extingue e esses senhores buscam outras terras para explorar. A matéria bruta, que hoje é chamada de commodity, era exportada. Os senhores das fazendas enriqueciam, o ambiente era destruído e as populações locais tinham a sua terra e os seus recursos destruídos. Na verdade, não exatamente destruídos, na verdade, roubados. Depois de vários séculos, se descobriu por que as terras ficavam desertificadas e se descobriu que intercalar as culturas de gramíneas, como cana-de-açúcar, com leguminosas, aumentava a vida útil do solo, porque as leguminosas são capazes de devolver os compostos nitrogenados em forma assimilável para o solo. É claro que essa nunca foi a solução definitiva, porque com o tempo outros nutrientes começam a faltar e não tem o que fazer a não ser abandonar a terra e sair à procura de mais terra agricultável. E isso implica, normalmente, mais grilagem de terra, mais expulsão de povos originários. No início do século passado, o desenvolvimento da indústria química permitiu a produção de adubos químicos que devolvem os principais nutrientes para o solo, que são nitrogênio, fósforo e potássio, NPK, estendendo bem mais a vida útil do solo. Só que essa também não é a solução definitiva,
porque esses nutrientes químicos favorecem a proliferação excessiva de micro-organismos que são capazes de explorar muito bem esses recursos químicos em detrimento de outros organismos que ajudam o desenvolvimento e crescimento das plantas. Sem esses, com o tempo, a produtividade do solo acaba diminuindo também e, da mesma maneira, o solo acaba precisando ser abandonado. O que eu estou insistindo aqui é que, normalmente, os impactos ambientais gerados pela atividade humana estão intimamente relacionados também a impactos sociais. A gente não consegue desvincular esses dois. Os impactos ambientais estão relacionados muito com a concentração de renda, com a concentração de recursos. Quer ver a prova? Hoje já se sabe que a melhor maneira de não degradar o solo é cultivar muitas espécies de plantas juntas, misturadas, que permitem que a microbiota do solo se mantenha, que permite que uma planta proteja a outra da ação de insetos, gerando uma agricultura livre de agrotóxicos, livre de adubos químicos e, por isso, muito mais segura para o ambiente e para o consumidor. Só que esse modo de produção é incompatível com a produção em larga escala, porque a produção em larga escala demanda alta tecnologia e uso de grandes máquinas agrícolas, produzindo maior quantidade e diminuindo custos de produção. Daí, como as produções em larga escala têm menor custo de produção por quilograma de alimento produzido, os pequenos produtores acabam sendo asfixiados pelos grandes produtores. Mesmo assim, a maior parte da comida que chega à mesa dos brasileiros é produzido por pequenos produtores, pelos chamados agricultores familiares. Mas a maior parte das terras agricultáveis não é dos pequenos agricultores, é dos grandes produtores. E esse produto não é para o Brasil, é para exportação. Olha só o padrão que se mantém desde o Brasil colônia. Senhores de fazenda exploram extensivas quantidades de solo, exportam commodities, enriquecem, concentrando os recursos, asfixiando pequenos produtores, deixando eles sem terra, sem chance de subsistência. Empobrecidos, esses pequenos produtores são obrigados a vender as terras porque acaba sendo insustentável a preços ínfimos. E aí os grandes produtores acumulam ainda mais terras, acumulam ainda mais lucros. É a mesma fórmula já faz 500 anos, só mudou a técnica e a tecnologia. No mundo ideal, a devolução do nitrogênio na forma assimilável para o solo é feita pelas bactérias fixadoras de nitrogênio, sendo que no caso do ambiente terrestre, a maioria delas vive associadas a raízes de leguminosas. Essas bactérias, como a gente já viu, convertem nitrogênio molecular em amônia ou amônio. Tem um grupo de bactérias que explora essa alta reatividade do amônio de uma maneira, no mínimo, curiosa. Usam o amônio como doador de elétrons que movimenta uma cadeia transportadora de elétrons, culminando na formação de ATP. E usam esse ATP para fixar carbono atmosférico e convertem esse carbono atmosférico, esse gás carbônico, em gliceraldeído 3P. O gliceraldeído 3P, por sua vez, é precursor para gerar moléculas de glicose ou outros compostos, tipo aminoácidos, no interior da célula. Onde é que a gente já viu isso? Na fotossíntese, só que, nesse caso, a energia não vem do Sol, vem da oxidação do amônio. Quem é que lembra como é que é o nome dessas reações que usam a energia proveniente de reações químicas para formar carboidrato a partir de matéria inorgânica? O nome disso é quimiossíntese. A energia, nesses casos, vem de reações químicas e não da luz. As bactérias que fazem a conversão de amônio em nitrito são bactérias do gênero Nitrosomonas. Quando a gente escreve nome de gênero de um ser vivo, sempre tem que colocar em itálico, negrito ou sublinhado, tá? É coisa de biólogo e eu, como sou biólogo, eu vou sempre insistir nisso daí. É uma regra internacional. Tem ainda bactérias que fazem a oxidação do nitrito a nitrato e usam os elétrons disponibilizados da mesma maneira para fazer quimiossíntese. Também são, portanto, bactérias quimiosintetizantes. Essas são do gênero Nitrobacter. Então, Nitrosomonas e Nitrobacter são bactérias que usam a oxidação de compostos nitrogenados para fazer quimiossíntese. Esse processo de oxidação do amônio a nitrito e do nitrito a nitrato é chamado de nitrificação e tem uma enorme importância ecológica. Lembra que eu falei que a amônia é muito tóxica?
Plantas não conseguem absorver amônio direto do solo por causa disso. Elas só conseguem absorver formas menos tóxicas do nitrogênio, como o nitrito e nitrato. Então, além de fazer quimiossíntese para produzir glicose para elas mesmas, as bactérias nitrificantes convertem nitrogênio em formas menos tóxicas, como nitrito e nitrato, que as plantas conseguem absorver do solo e transportar pela seiva até as folhas. Nas folhas, o nitrito e o nitrato vão precisar novamente ser convertidos em amônio para a formação de aminoácidos. Digam para mim, essa reação é favorável do ponto de vista energético? A conversão de nitrito e nitrato em amônio é uma reação favorável? O que vocês acham? Se a oxidação do amônio a nitrito e nitrato liberou energia para a quimiossíntese, então, para reduzir de volta nitrito e nitrato a amônio, a planta precisa gastar energia, precisa investir, precisa gastar o quê? ATP. Olha que novela! O nitrogênio foi fixado pelas bactérias fixadoras, quer dizer, convertido em amônio. Depois foi nitrificado, quer dizer, convertido em nitrito e de nitrito a nitrato por bactérias nitrificantes, para que essas possam realizar quimiossíntese. Depois foi absorvido pelas plantas e aí vai ser novamente reduzido com gasto de ATP a amônio outra vez, para poder ser assimilado na matéria orgânica, quer dizer, na produção de aminoácidos. Produzir aminoácidos também não é uma coisa assim muito simples. Justamente porque o amônio é reativo demais, ele tem que ser criado e conduzido em reações bem seguras e controladas. Olha o que vai acontecer. O cara que é capaz de receber o amônio, que vai ser convertido em radical amino, é um aminoácido que todos vocês já ouviram falar, mas que na época a gente não deu muita bola. É o glutamato. Então, olha aí, o glutamato é a porta de entrada do nitrogênio amônio para o mundo dos aminoácidos. Glutamato mais um amônio com gasto de ATP vai ser convertido, depois de um par de etapas mediadas por enzimas, em outro aminoácido, a glutamina. Eu estou frisando que é com gasto de ATP, tá? Por causa que a produção de aminoácidos é muito cara do ponto de vista energético. Tem que converter nitrito e nitrato em amônio, depois tem que transferir o amônio para um aminoácido com gasto de energia de novo. Tudo isso com gasto de ATP. Bom, olha a glutamina aí. A única diferença entre a glutamina e glutamato é que na cadeia lateral a glutamina vai ter uma carbonila e uma amina, em vez de um carboxil. É assim que o nitrogênio amônio é convertido em nitrogênio orgânico, na forma de radical amina. Só que a gente não criou nenhum aminoácido até agora. A gente só modificou um aminoácido que já existia. O que vai acontecer agora é bem simples. A amina vai reagir com o alfa-cetoácido que vocês já conhecem, o alfa-cetoglutarato, que é intermediário lá do ciclo do ácido cítrico. Na aula do ciclo do ácido cítrico, que eu chamei a atenção desse composto para vocês, disse que vocês encontrariam com ele depois. Pois é, tá ele aqui de novo. Ó. Por que eu disse que o alfa-cetoglutarato é um alfa-cetoácido? Porque ele tem uma cetona aqui no carbono alfa e também tem o radical ácido carboxílico. A glutamina agora vai reagir com alfa-cetoglutarato. Quem vai catalisar essa reação é uma enzima da família das aminotransferases, também chamadas de transaminases, quer dizer, enzimas que transferem uma amina de um composto para o outro. Daí essa amina extra da glutamina vai ser transferida para um alfa-cetoglutarato. Ou seja, a glutamina se torna glutamato outra vez, prontinha para receber outro amônio. O alfa-cetoglutarato que recebeu a amina virou o quê? Glutamato também. No fim da reação, a gente tem 2 glutamatos. Pronto, fomos capazes de produzir um aminoácido. O glutamato é também doador de amina para a formação da maioria dos demais aminoácidos, também por transaminação, tornando-se alfa-cetoglutarato outra vez, pronto para receber mais uma amônia. Todos os alfa-cetoácidos que dão origem aos 20 aminoácidos são derivados da via glicolítica ou do ciclo do ácido cítrico, quer dizer, todas essas vias metabólicas estão intimamente relacionadas. A habilidade de produzir aminoácidos varia muito de acordo com as espécies. Plantas têm toda a maquinária enzimática necessária para produzir todos os 20 aminoácidos, enquanto animais, como nós, mamíferos, só conseguem produzir tipo a metade deles. Os aminoácidos que o organismo consegue produzir são os chamados aminoácidos naturais.
enquanto aqueles que o organismo não consegue produzir, porque não dispõe do aparato enzimático para isso, são chamados aminoácidos essenciais e precisam ser adquiridos na alimentação. Em algumas situações, por outro lado, os aminoácidos precisam ser quebrados. Isso acontece quando a gente tem um excesso de proteínas na nossa alimentação, portanto, um excesso de aminoácidos livres. Daí, os aminoácidos vão ser quebrados por desaminação e vão ser convertidos em alfa-cetoácidos novamente, que, por sua vez, podem ser convertidos em carboidratos ou em lipídios ou queimados usados na respiração aeróbica para disponibilização de energia para a formação de ATP. Pelo contrário, quando a gente está em um estresse nutritivo muito importante, como numa situação de hipoglicemia, ou mesmo quando a médio e longo prazo o nosso aporte de calorias não é suficiente para manter o nosso metabolismo funcionando, aminoácidos podem ser desaminados tornando-se alfa-cetoácidos. Alguns desses alfa-cetoácidos podem ser convertidos em gliceraldeído 3-fosfato ou em piruvato, ambos intermediários da via glicolítica, e a partir daí podem ser convertidos em glicose para abastecer o cérebro e outros órgãos vitais, como rins e coração, repito, numa situação de jejum prolongado. Outros podem entrar como intermediários no ciclo do ácido cítrico e ser diretamente oxidados para fornecimento de ATP. Em ambos os casos, quer dizer, numa alimentação que tem excesso de proteínas e aminoácidos ou numa situação em que a gente tem um aporte energético insuficiente, a conversão de aminoácidos em alfa-cetoácidos envolve, como você já deve ter previsto, uma desaminação, tendo como subproduto uma amônia. Essa amônia pode ser utilizada para a formação de compostos nitrogenados novamente e, se não, precisa ser prontamente eliminada do corpo, porque é tóxica. Se for esse o caso, vai ser conduzida na própria mitocôndria a um conjunto de reações químicas chamado ciclo da ureia, que é a mesma coisa que ciclo da ornitina, onde vai ser convertida em ureia, um composto menos tóxico, menos solúvel, que pode ser lançado na corrente sanguínea para ser eliminado pelos rins na urina. Assim como acontece na formação dos aminoácidos, a desaminação é um processo perigoso. E por uma questão de economia e segurança para a célula, a desaminação de todos os 20 aminoácidos converge para aminoácidos específicos, que são a glutamina e o glutamato, de novo. O glutamato a gente já conhece. Quando ele é desaminado, se converte em amônio mais alfa-cetoglutarato. O alfa-cetoglutarato pode receber a amina de um outro aminoácido qualquer proveniente da alimentação, por exemplo, por uma transaminação. O aminoácido que doou a amina vai virar um alfa-cetoácido e o alfa-cetoglutarato que recebeu essa amina se converte de volta em glutamato, podendo repetir a operação toda, quer dizer, ser desaminado, gerando um amônio mais alfa-cetoglutarato outra vez. Dois outros aminoácidos podem ser diretamente desaminados, liberando amônio como subproduto. Um deles é a glutamina, que quando sofre uma desaminação se converte em glutamato, e você já sabe o que pode acontecer com esse glutamato. Pode ser desaminado outra vez, virando alfa-cetoglutarato, ou pode evadir esse ciclo para ser usado em alguma outra via metabólica. Um outro aminoácido que pode ser diretamente desaminado é a alanina, que quando perde a amina se converte em piruvato, que é o último produto lá da via glicolítica. Essa via é uma via-chave do nosso metabolismo, porque o piruvato é facilmente convertido em glicose nas células do fígado. Daí que, durante um jejum prolongado ou estresse nutricional de longo termo, as células musculares começam a hidrolisar suas próprias proteínas e lançar os aminoácidos para a corrente sanguínea, especialmente a alanina. A alanina chega ao fígado, onde vai ser convertida em piruvato, e esse piruvato vai ser convertido em glicose, que pode ser fornecida para o cérebro e outros órgãos vitais, mantendo o organismo vivo. É justamente dessa quebra das proteínas musculares que vem a perda de massa muscular que a gente observa quando um indivíduo tem um aporte insuficiente de energia na sua dieta. As excretas nitrogenadas que o nosso corpo produz, que são amônia, ureia e ácido úrico, vão ser expelidas para o ambiente, assim como compostos aminados derivados da decomposição de organismos mortos, devolvendo o nitrogênio em várias formas. Livres no ambiente, as várias formas de nitrogênio podem ser continuamente cicladas, eventualmente tornando-se inclusive nitrogênio molecular, que se forma espontaneamente a partir desses compostos nitrogenados.
Esse processo de conversão de nitrogênio em suas várias formas orgânicas ou inorgânicas em nitrogênio molecular e intermediários se chama de desaminação. Então, resumindo, o ciclo do nitrogênio acontece assim. O nitrogênio atmosférico, quer dizer o nitrogênio molecular, é fixado. Fixação de nitrogênio significa converter nitrogênio atmosférico em amônio. Daí ele é nitrificado, quer dizer, o convertido em nitrito e nitrato pelas bactérias nitrificantes. Nessas formas, ele pode ser absorvido pela planta, que vai transformar em amônio outra vez para ser assimilado. O conjunto das várias etapas inversas, que pode eventualmente formar nitrogênio atmosférico, são chamados de desnitrificação. Aspectos importantes desta aula. A questão ambiental, intimamente relacionada à questão social, não dá para separar as duas. E a questão química, em que os 20 tipos de aminoácidos convergem para o sistema alfa-cetoglutarato-glutamato-glutamina nos processos de aminação e desaminação. E é isso, gente. Eu espero que essa aula tenha sido bem proveitosa, que ela ajude na formação de vocês como professores de química. Eu fiz questão de vincular a questão ambiental com a questão química, porque nesse mundo modernizado em que a gente vive, a gente retira do ambiente muito mais do que o ambiente é capaz de fornecer. Daí que a gente está caminhando para um indiscutível colapso ambiental que vai causar, portanto, um colapso nas formas de produção de alimento para a humanidade. O que vai acontecer a partir daí é qualquer coisa menos um futuro feliz. Catástrofes ambientais e disputas ferozes e desiguais por recursos ambientais. Na minha opinião, os educadores têm uma grande responsabilidade. É a nossa obrigação fazer tudo o que a gente puder na formação de cidadãos do futuro para atrasar o máximo possível esse colapso. Daí, quem sabe, a próxima geração vai ter alguma chance de evitar que ele aconteça. Então, pessoal, aquele abraço e cuidem-se muito.